2 Coríntios capítulo 11. Abra sua Bíblia ou acesse sua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 11. E a gente vai ler a partir do versículo 30. E vai ler até o capítulo 12, versículo 10. O tema de hoje é um Deus fraco. Um Deus fraco. 2 Coríntios 11, verso 30. Quero começar com uma afirmação. A afirmação é: eu tenho um sério problema com a onipotência de Deus. Calma, não se escandalize. Mas eu tenho. Porque muitas vezes a onipotência de Deus, ela não se encaixa na proposta de Jesus. Calma. Eu vou explicar. Primeiro eu vou dar algumas teses aqui, a minha afirmação. Primeiro, que a onipotência de Deus faz de Deus um carrasco. Ah, se Deus é onipotente, por que as catástrofes acontecem? Se Deus é onipotente, por que meu filho morreu assassinado? Se Deus é onipotente, por que eu nasci com essa doença? Bom, se Deus pode todas as coisas, a conclusão é essa. Então ele é mau. Então ele é um carrasco. Sabe, eu quero dar um contraponto a isso que eu já estou falando. Eu penso um pouquinho diferente disso. Eu parto do pressuposto que a onipotência de Deus tem um limite. E o limite é o seu amor. Obrigado, meu querido. Muito obrigado. A onipotência de Deus tem um limite, e o limite é o seu amor. O teólogo, filósofo François Varion afirma que, de forma bem certa, bem categórico, o seguinte: Deus não pode tudo. Ele só pode o que o amor pode. Deus não pode tudo. Ele só pode o que o amor pode. Mas aí você vai contrapor dizendo assim: mas aí não é Deus deixar de ser onipotente, é apenas Deus sendo fiel à sua essência. Então você concorda comigo que talvez a onipotência de Deus não esteja ferida. O que esteja ferido, o que esteja ressignificado é a ideia de que um Deus, porque ama, ele se diminui para que haja uma relação de amor. Bom, outra coisa que é importante a gente dizer é que só existe um amor entre Deus e o homem se Deus jogar sua onipotência fora. Por quê? Simples. Porque o amor pressupõe escolha. Eu não tenho como criar uma pessoa para me amar. Aquilo não é amor. Para que haja amor, tem que haver uma relação e a escolha de dizer: eu quero amar. Aí nós estamos falando dos dois grandes polos da teologia sistemática: a onipotência de Deus e a gestão humana. Só existe uma relação em amor se o outro tiver a opção de querer me amar ou não, e eu também da mesma forma. Então, o amor de Deus em si já o diminui. Porque se existe uma relação em amor, o outro tem que ter a escolha de se fechar a esse amor ou de se abrir a ele. Por isso que o inferno, inclusive, é uma consequência do amor de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não? Calma, vai melhorar. Então, a onipotência de Deus, muitas vezes, de forma como a vemos, faz de Deus um carrasco. Em segundo lugar, porque eu tenho um problema com a onipotência de Deus, é que se a onipotência faz de Deus um carrasco, em segundo lugar, a onipotência de Deus cria homens arrogantes. E eu vou explicar a minha tese puxando um filósofo chamado Schopenhauer para a conversa. Schopenhauer, ele diz que Deus é a anti-imagem do homem. O que isso quer dizer? Ou seja, muita gente cria e projeta um Deus que satisfaça o que ele quer ser. Então, nós não somos a imagem e semelhança de Deus. Nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. E muitas vezes nós criamos um Deus para justificar quem nós somos. Para justificar os nossos atos.
Eu vou tentar exemplificar isso com uma ilustração no que acontece na nossa vida corriqueira. Bom, uma das facções aqui do Rio de Janeiro, um dos traficantes se diz evangélico, dono do morro. E diz que ali, eu estava vendo um podcast esses dias com o Capitão Nascimento, que é o de verdade, e uma socióloga também que fez uma tese em cima da relação da religião junto com a ocupação do tráfico. Esse traficante que se diz evangélico, ele chama os seus capangas, ora os fuzis, e em nome de Deus invade outra comunidade. Quando invade a comunidade, depois eles oram e dedicam aquele lugar a Deus. Nós somos do grupo vencedor. O que eles fazem a partir dali? Eles juntam o tráfico com esse sincretismo nefasto e a partir dali eles expulsam os terreiros de macumba dali, expulsam a igreja católica dali. Percebam. Essa é a grande expressão de que o Deus onipotente está sendo projetado à imagem do homem. Isso é um perigo. Então, o que acontece é que nós queremos um Deus que seja todo-poderoso, porque nós também queremos ser todo-poderosos. E, em nome de Deus, justificamos essa autossoberania. Ou seja, a maneira de entendermos a onipotência de Deus e aplicá-la à nossa vida nos adoece. Então, deixa eu refazer a minha primeira afirmação, que eu não creio num Deus onipotente. Deixa eu refazer, não é essa a verdade. Eu não tenho um problema com a onipotência de Deus. A verdade é que eu tenho um problema em como lidamos com a onipotência de Deus e, como consequência, como isso nos adoece. E habitou entre nós, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e Cristo, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus como algo a que devia se gloriar, muito pelo contrário, esvaziou a si mesmo. Gente, vocês pararam para pensar? A partir dali, Israel se encheu de alegria, mas não conseguia entender esse evangelho às avessas. Totalmente. Se encheu de alegria porque aquele começou, o Deus Emanuel, começou a curar, começou a libertar, o Deus Emanuel começou a ressuscitar mortos. Chegou o forte Deus Todo-Poderoso. Até que ele juntou os seus discípulos e falou assim: é necessário que eu morra. Morrer? Vocês têm noção da loucura que a gente acabou de celebrar aqui, que é a ceia do Senhor? Um Deus que morre. Isso é antítese de qualquer tipo de projeto de governo. Um Deus que morre. Mas só existe ressurreição se houver morte. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso que eu estou falando. Talvez é o Deus mais fraco que poderia existir. E aqui a gente aprende que a beleza do Evangelho é que, sendo Cristo a manifestação exata de quem Deus é, de acordo com Hebreus 1, Ele nos traz uma proposta totalmente nova, totalmente disruptiva. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exalte por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse daqui, o tirasse de mim, mas ele me disse: poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte.
Se você perguntasse para o apóstolo Paulo, qual é a experiência que define a sua espiritualidade? Qual é a experiência que determina a forma como você se relaciona com Deus e o que você espera dele? Não. O Paulo não faria referências, por exemplo, à sua maravilhosa conversão na estrada de Damasco. Aquela coisa sobrenatural aconteceu, ficou cego, teve que depois orar, então não sei o que, Deus apareceu, sou eu, que você tem perseguido. Paulo fez referência a isso. Paulo também não faria referência aos milagres que ele mesmo realizou, seja ressuscitando, inclusive a pessoa que tinha morrido, caiu lá da janela e ele ressuscitou em nome de Jesus. Não fez nenhuma referência a isso. Paulo, inclusive, não faria referência às revelações que ele teve visitando o terceiro céu, como a gente acabou de ler. Não. Paulo foi categórico e falou assim: você quer saber como foi que eu construí a minha relação com Deus? Quer saber isso? Eu não vou nem te dizer como, mas vou te dizer onde. Foi dentro de um cestinho, descendo na escuridão da noite, baixado por cordas para escapar da perseguição na cidade de Damasco. Sabe, eles queriam me prender. O grande Paulo. O grande Paulo e Gário, eram os dois, inclusive, que foram... Quem estuda o direito romano judaico, as bases do direito romano, as bases, quem estuda na faculdade, Paulo, o grande Paulo, o fariseu, aquele cara íntegro, aquele cara irrepreensível, é isso mesmo, ele disse, eu me vi dentro de um cestinho. E foi ali naquele lugar de esvaziamento, de grande humilhação e extrema vulnerabilidade, que eu formei a minha consciência de como deveria ser a minha relação com Deus. E mais do que isso, apesar das visões maravilhosas que eu tive da parte de Deus, sabe, eu ganhei um espinho na carne. Esse espinho na carne, para muitos teólogos, é uma coisa, para outro outra coisa. Nós não sabemos ao certo, mas o que nós sabemos é que ele foi colocado pelo próprio Deus para um Paulo com o objetivo de esbofeteá-lo. Mostrar para ele, você é frágil, cara. Mostrar para ele, você é vulnerável, cara. Mostrar para ele, você não está com essa bola toda. Você não é o último biscoito do pacote. E Paulo disse assim, eu pedi a Deus para me livrar disso, eu pedi várias vezes, eu pedi, mas ele não me livrou. Ele disse assim, Paulo, a minha graça te basta. A resposta de Deus não foi, Paulo, eu vou te livrar disso. Não foi isso. A resposta de Deus foi, Paulo, eu vou tornar você suficiente para lidar com isso. Nós ouvimos o apóstolo Paulo perguntar, Deus, você não pode me livrar disso? E Deus diz, não. A nossa pergunta também pode ser a mesma coisa, talvez um pouquinho diferente, do mesmo sentido que o apóstolo Paulo, a gente não poderia perguntar assim também, Deus, você não poderia ter evitado de eu ter passado por aquilo? Você já fez essa pergunta para Deus? Essas duas perguntas? São as duas perguntas que talvez você esteja fazendo hoje. A gente faz em algum momento da vida, esteja fazendo agora, talvez. Deus, você não poderia ter evitado de eu ter passado por aquilo? Ou talvez, Deus, você não pode me livrar disso? E Deus responde, a minha graça te basta. Você não entende, Paulo, que é na fraqueza que os homens são forjados? Você não nos revestir do seu poder para que não nos aconteça aquilo que nos faz sofrer e gera em nós dores. Não é esse papel. Tragédia, sofrimento, dores são inevitáveis, são inerentes à condição de viver, mas não são determinantes para dizer quem nós somos e quem nos tornaremos. Tragédias, sofrimentos, dores não são necessariamente a palavra final. E eu não estou dizendo que Deus não nos tortura de propósito, parece um masoquismo de Deus. Não é sobre isso. Eu não acredito nisso. O que eu estou dizendo é que a onipotência de Deus não trabalha nas credenciais que muitos por aí dizem que trabalha. A sua onipotência não trabalha nas categorias da blindagem, mas da graça que refaz, da graça que ensina e que forja homens à luz de Cristo, que foi forjado, inclusive, pelo Pai da mesma forma. Eu não atuo no ramo da blindagem onipotente. Eu atuo no ramo da graça suficiente. Então aqui eu queria sugerir algumas perguntas. E eu já estou caminhando para o final. Quais foram ou são as experiências da sua vida
que trouxeram ou trazem para você sofrimento e dor. Em outras palavras, quando foi, que a vida esbofeteou você? Sabe por quê? Porque essas experiências que mostram a você a sua vulnerabilidade, que mostram a você a sua fraqueza, e glória a Deus por isso, como disse o apóstolo Paulo no versículo 30, se devo me gloriar, que sejam nas coisas que mostram a minha fraqueza, mas ele me disse no versículo 9, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Tem um filósofo inglês que eu gosto muito, o nome dele é Leonard Cohen. Não sei se é assim que fala, Leonard Cohen. E eu vou falar a frase em inglês porque ela tem uma rimazinha. Eu acho que define exatamente esse paradoxo da onipotência de Deus que trabalha numa fraqueza. É engraçado isso. Pensa comigo, é um grande paradoxo. E ele fala assim, there is a crack in everything, and that's how the light gets in. O que isso quer dizer? Há uma fissura em tudo, mas é assim que a luz entra. Há uma quebrada, e é através dessa quebrada que a luz entra, e ali, na fraqueza que Deus encontra em você, meu irmão, é que Ele pode se manifestar, é no senso de vulnerabilidade, é no senso de debilidade, é no senso de impotência que Deus pode manifestar o seu poder em você e através de você. E esse paradoxo é lindo demais. É a tensão entre o poder de Deus que se manifesta na falta, que se manifesta na falha, que se manifesta na fraqueza. É a fissura para a luz entrar. É o crack do filósofo. É a fissura. Olha que lindo isso, gente. O Todo-Poderoso, o Criador do Universo, aquele que tem a história nas suas mãos, precisa de escassez para se manifestar. Para manifestar o seu poder. Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, tomou a forma de servo. Olha o sinal de descença, semelhante ao homem foi, e se humilhou tanto, e até a morte obedeceu. O poder de Deus se manifesta na falta, se manifesta no esvaziamento. Deus nunca pode preencher o que já está cheio. Deus só preenche uma ausência. Só existe milagre quando a cerviz é quebrada. Só existe milagre quando tem espaço para ocupar. Só existe a sua presença onde se detecta a nossa ausência. E aqui eu preciso perguntar, quais são as realidades? Quais são as vivências que trouxeram para você o senso de vulnerabilidade? O senso de escassez, de fraqueza, que fizeram de você uma pessoa que sabe que não é tão poderosa, tão vitoriosa assim, tão maravilhosa, tão capaz como você gostaria de ser. Isso aqui é muito importante, porque o poder de Deus precisa da tua quebra, meu irmão, para se manifestar. Isso aqui é importante, essa resposta é a resposta de R$1 milhão, sabe? Essa resposta define se o poder de Deus pode ou não se manifestar em você. Quero ilustrar. A gente conhece Pedro, o pai da igreja. O Pedrão, a gente sabe como é que é o temperamento do Pedro. Impetuoso, proativo, um cara que tem todas as respostas, um cara falante. Um cara que sempre, quando Jesus pedia alguma coisa, ele era o primeiro. Um cara leal. E aí Jesus chega para eles e fala assim, eu vou ser preso e eu vou ser morto. Aí quando Jesus vai ser preso, Pedro diz assim, de jeito nenhum, só por cima do meu cadáver. É isso que ele falou, sabe? Aqui, ainda que todo mundo te abandone, Jesus, eu não vou te abandonar. E se for preciso morrer com você, eu morro. E aí eu imagino Jesus como Jesus detioso. Olhou para ele, deu aquele sorriso assim. Falou assim, Pedrão, não entendeu nada até agora. Pedrão, tu ainda não está pronto para receber meu poder. Não está pronto. There's a crack in everything. That's how the light gets in. Precisa de uma quebra. Tu ainda não está pronto, Pedro. Tu ainda não está pronto, Pedro.
Antes que o galo cante 3 vezes. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Antes que o galo cante de manhã, você vai me negar. 3 vezes. Ele falou. Pedro deve ter batido o peito, eu penso nisso. Negar você, Jesus? Que nada aqui, ó. Aqui é Flamengo. Como é que foi? Quanto foi mesmo o resultado ontem? Como é? 1-0? Ah, tá. Entendi. Aqui é Flamengo. Com certeza. Você sabe quem eu sou, Jesus? Aí começou a dar carteirada em Jesus. Você sabe quem eu sou? Você não sabe. Você esqueceu que eu andei sobre as águas. Você esqueceu que lá em Cesareia de Filipe, por exemplo, você perguntou quem que eu sou? Eu fui o único que tive a revelação. Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. E o que aconteceu, gente, depois disso? Caiu do cavalo bonito. Negou. E no dia seguinte, amanheceu quebradinho. Jesus ressuscita e fala com a Maria Madalena assim, ó, fala assim, ó, vai para os discípulos, chama todos os discípulos e direcionou para Pedro. Fala que eu estou esperando eles na Galileia para bater um papo. Imagina Pedro, meu irmão. A cara de Pedro, meu irmão. Meu irmão. Jesus chama ele para o cantinho e fala assim, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Agora sim, Pedro. Sabe quem eu sou, né, Pedro? E aí, quem é você? Aí Jesus deve ter dado aquela zoadinha, né? Você é o cara que andou sobre as águas, Pedro? É mesmo? Você é o cara que teve revelação de quem eu sou? É mesmo? Quem você é? E Pedro responde assim, eu não sou não, eu sou esse cara que te negou. Ah, Pedro, agora sim, Pedro, eu só precisava dessa quebra, cara. Agora o meu poder pode ser aperfeiçoado. Vai apacentar minhas ovelhas. Que coisa linda. Deus, o Todo-Poderoso, precisa da fraqueza para se manifestar. Isso é demais. Isso para mim, cara, é totalmente fora do quadrado, é o evangelho às avessas. Esse é o grande paradoxo do evangelho. O poder de Deus só se manifesta em vaso quebrado. Está quebrado aí, meu irmão? Glória a Deus! A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Primeiro Deus quebra a gente. Os nossos sofrimentos, as nossas dores, as tragédias que nós vivenciamos. Não digo que Deus sempre é o agente disso tudo. Isso é um papo teológico que eu não quero ter para agora. Não digo isso. Isso é um papo para outro momento. Mas, com certeza, as nossas tragédias, as nossas quebras, elas são instrumentalizadas por Deus para que o seu poder se manifeste. O poder de Deus só se manifesta em vaso quebrado. A obra de Deus só começa na nossa vida quando a gente desce num cesto, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Quer que eu me glorie em alguma coisa? Não são nas visões, não são nos milagres, não é na conversão, é no cestinho. Aquilo ali que faz o poder de Deus se manifestar. Desce num cesto. Quer ter a obra de Deus? Quer ter o poder de Deus? Desce, arruma um cesto para descer. E quando nós percebemos na nossa história, quando aquilo que demonstra a nossa vulnerabilidade, a nossa fraqueza, aí vem o Senhor. E no crack faz a luz emanar. Aquilo que feriu você, que machucou você, e que te deixou aparentemente mais fraco, mais vulnerável. Sabe aquela tragédia, sabe? É ali que Deus chega e derrama o seu poder. Há uma fissura em tudo, mas é assim que a luz entra. É assim. Uma perda,
uma infância difícil, a pobreza, a escassez, conviver com uma enfermidade, conviver com características físicas ou emocionais desprivilegiantes, aquilo que quando alguém olha para você e pensa assim, essa pessoa já largou atrás na maratona da vida, já não consegue ser uma vencedora, hoje Deus olha e diz, ei, é isso mesmo que eu quero que puxe para baixo, que coloque no chão, eu só posso derramar o meu poder em vaso quebrado, o meu poder só pode se aperfeiçoar na sua fraqueza. Glória a Deus. Sabe por que glória a Deus? Porque tem esperança para você, cara, que não vale nada. Glória a Deus. Nossa. Everton, pô, e o tal Deus onipotente? Não, isso é verdade. Pô, Deus é onipotente. Agora, é verdade que Deus é todo poderoso e é verdade que nós somos mais que vencedores em Cristo. Amém? Mas o poder de Deus só se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É isso. Que bom que é. Porque há espaço para você na mesa, meu irmão. Há espaço para mim na mesa. E aí você está pensando, hoje o Everton está fazendo um culto ao sofrimento. Não é verdade. Nem eu estou fazendo um culto ao sofrimento e nem o apóstolo Paulo está fazendo. Hoje o culto aqui é uma adoração à graça de Deus, que é um Deus que reconstrói. A graça de Deus que é redentora. Não é o sofrimento que faz a gente melhor, não é a tragédia que faz a gente melhor, não é o espinho na carne que faz a gente melhor, é a graça de Deus, é o sofrimento como quebra de cerviz, mas banhado pela graça de Deus, é a vulnerabilidade revestida da graça de Deus, é a tragédia redimida pela graça de Deus, é a nossa fraqueza visitada pela graça de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala, pela graça de Deus, eu sou o que sou, porque a graça de Deus não foi vã para comigo. Sim. Eu olho para trás e vejo coisas na minha vida que eu queria que não tivesse acontecido. Eu vivi coisas que eu não gostaria de ter vivido. E eu sei o quanto de fraqueza e vergonha eu experimentei quando eu me olho no espelho, eu vejo quem eu sou, eu vejo a minha condição de quebrado. Mas eu também tenho outra certeza. O poder de Deus só se manifesta em vaso quebrado. Pela graça de Deus, eu estou pronto para ser cheio do seu poder. Deus não atua no ramo da blindagem onipotente. Deus atua no ramo da graça suficiente. Pela graça de Deus eu sou o que sou, porque a graça de Deus não foi vã e não é vã para comigo. E aí eu estou terminando. Eu tenho 2 confrontos para fazer. Você que viveu ou vive um momento de vulnerabilidade, de falta, de escassez, e olha para isso como se fosse alguma coisa ruim, alguma, como é que se diz? Não só demérito, como Deus estivesse te dando um castigo, algum castigo de Deus. Olha isso como um mal na sua vida, até pode ser não o castigo de Deus, mas pode ser que alguma coisa tenha acontecido de mal. Porque muitos fizeram mal de você. Pode ser também que muito mal você fez a si próprio. Existe isso. Mas a palavra de Deus diz que Deus transforma o mal em bem. E faz nova todas as coisas. Deus agrega ainda mais valor a você em meio às rachaduras que a vida te propõe. Ele, gente, é o mestre de pegar vasos quebrados e enchê-los com o seu poder. Tem uma técnica japonesa de reconstrução de vasos quebrados. O nome dessa técnica é Kintsugi. A técnica é a seguinte. Um vaso é quebrado por qualquer motivo e eles pegam aqueles cacos e aquele artista pega uma placa de ouro e coloca essa placa de ouro no fogo, como se fosse requentado pelo Espírito Santo, e aquela placa de ouro se transforma em magma. E eles começam a remendar aquele vaso com fios de ouro. E quando a remendagem acaba, aquele vaso quebrado, mas refeito pelo ouro, ganha mais valor do que o vaso que estava perfeito.
Olha que coisa linda. Veja se isso não é a metáfora da vida. Há uma riqueza nas nossas rachaduras. Há um tesouro espiritual nas nossas fissuras que vão sendo acumuladas na nossa alma, desde que o fio da graça de Deus, como ouro, possa refazer cada quebradura e atribuir ainda maior valor do que tínhamos antes. Pela graça de Deus, nós somos salvos. Pela graça de Deus, nós somos refeitos. Pela graça de Deus, nós somos reconstruídos e ganhamos mais valor. Vaso quebrado, cheio de poder, revestido pelo ouro da graça de Deus. Se devo mergulhar, que seja nas coisas que me mostram a minha fraqueza. Mas ele me disse, o apóstolo Paulo falou sobre Cristo: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa no ouro derretido, que reconstrói as suas arestas e te atribui ainda mais valor. O ouro da graça de Deus nos solda onde fomos partidos. A graça junta os cacos, solda os pedaços, recupera e aumenta o nosso valor. Glória a Deus! Por isso, número 1, não coloque um ponto final naquilo que Deus apenas colocou uma vírgula. A palavra de Deus diz que Deus transforma o mal em bem. Deus transforma o quebrado em algo de um preço inestimável. Deus agrega ainda mais valor a você em meio às rachaduras que a vida propõe. Tenha certeza que talvez o vaso da nossa vida esteja espedaçado no chão, despedaçado no chão. Mas hoje eu já consigo ver o grande artista pegando uma placa de ouro, a graça que remenda tudo, e ele esquenta no fogo do Espírito e fala assim para esse bando de caco: dá para mim, eu posso transformá-lo em vaso de honra, com maior valor, para a honra e glória do meu nome, diz o Senhor. Não coloque um ponto final naquilo que Deus apenas colocou uma vírgula. Tenha certeza disso. O poder de Deus só se manifesta em vaso quebrado, gente. Diga: estou quebrado. Se eu estou quebrado, há a possibilidade do poder de Deus se manifestar. E que a sua oração hoje seja: pela graça de Deus, eu estou pronto para ser cheio de Deus. Deixe os fios de ouro da graça de Deus te remendar. Não se engane, a sua fraqueza, o que a vida te propôs, que é aparentemente algo ruim, é o grande trunfo de Deus para emanar o seu poder em você. Então, se o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, calma. Não há quebra que seja maior do que a graça de Deus. Não coloque um ponto final naquilo que Deus colocou uma vírgula. Levanta a cabeça. Levanta a sua cabeça. Enquanto tiver você e o que você construiu, não existe poder de Deus para transformar. Se houver quebra, se houver o crack, a luz pode entrar. E o Senhor fala para você hoje: amolece essa cerviz, cara. Dá possibilidade para eu reconstruir a minha história. É em você. Me dá a possibilidade de botar no fogo, mais uma vez, uma placa de ouro. Eu quero dar muito mais valor do que o que você pensou que teria. Que legal. É gente fraca que Deus usa, gente. Mas gente fraca colocada nas mãos do Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Mas é engraçado que o Todo-Poderoso se manifestou na sua fraqueza. E Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Se humilhou, se humilhou. A grande glória do Evangelho é a cruz do Calvário. Só existe ressurreição se um dia somos quebrados na cruz. Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É o craque, é a quebra. E eu já posso ver com os olhos da fé o ouro sendo derretido e o vaso quebrado sendo refeito para a honra e glória do nome do Senhor.
Em segundo lugar, não se preocupe. Nas quebras da nossa vida, Deus ainda continua no controle. São nas rachaduras que as cervizes quebram. São nas debilidades que Deus encontra uma brecha para ser Deus e construir uma nova história. Por isso, desça da cestinha. Se eu tiver que me gloriar, faça como o apóstolo Paulo. Eu me glorio naquela vez que eu desci da cestinha lá na cidade de Damasco. Não nas minhas grandes feitos, nas minhas grandes coisas. Não, eu me glorio aonde eu estou quebrado. Desça da cestinha. Se permita se cegar na caminho de Damasco. Se permita depender de um Deus que escreve certo por linhas não convencionais. Se permita ser modelado pelo olheiro, que por muitas vezes deixa o vaso se quebrar, para que com fios de ouro reconstrua algo ainda maior para a honra e glória dele. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro glorioso. Na minha primeira graduação, eu fiz música e eu me formei em arranjo. O arranjador é aquele que constrói uma obra. A primeira coisa que a gente aprende lá na faculdade é ferir a ordem, para que no caos eu consiga produzir alguma coisa. Então eu firo a ordem, para que através do caos eu consiga ser inédito. Todo artista, como o nosso grande tecelão, o nosso grande artista que nos molda, construindo a nossa história, fere a ordem e do caos traz a arte, do caos traz a vida. É como se um tapeceiro construísse com linhas negras e linhas claras uma grande obra de arte, e por trás ele vai descendo. Se você olha pela parte de trás, você vê caos, mas quando a gente vira, a gente vê uma obra de arte sendo construída para a honra e glória daquele que o criou. Vocês já viram no Got Talent aquela pessoa que começa a desenhar um monte de rabisco assim, um monte de rabisco, todo mundo começa a zerar ela, dizendo, tá tudo horrível. Daqui a pouco ela joga um pozinho e se transforma numa grande obra de arte. Assim é o processo de Deus. O que muitas vezes parece um borrão para você, nada mais é do que o grande artista construindo uma grande obra de arte para a honra e glória do nome do Senhor. Tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tapeceiro, não se cansa, sabe o fim desde o começo, trança voltas, mil desvios sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, não se imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica e tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pela
pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, não se imagina um desejo. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. O tapeceiro é Ele quem faz. O tapeceiro é meu, somente meu, todo trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. É o Senhor falando pra gente hoje. É meu, somente meu, todo trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Vamos falar, é teu. Vamos falar pro Senhor isso, diga. É teu, somente teu, todo trabalho. E o meu trabalho é descansar em ti. E o meu trabalho é descansar em ti. É teu, diga. É teu, somente teu, todo trabalho. E o meu trabalho é descansar em ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que coisa linda. Glória a Deus. Tá quebrado? Glória a Deus. É o meu poder que se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu queria te fazer um convite essa manhã. Se você hoje aqui quer começar uma nova vida com Jesus, uma nova vida com Jesus, eu queria que você fechasse seus olhos e repetisse essa oração comigo. No seu coração, diga assim: Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, muda a minha vida. Eu entrego a minha vida a Ti. Perdoa as minhas falhas e das minhas quebras me encha do Teu Espírito. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Você continua de olho fechado, de cabeça baixada. Você orou comigo? Levante sua mão lá no alto agora. Eu quero ver você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe você. Mais alguém aqui orou comigo? Deus? Alguém aqui? Deus abençoe você, minha querida. Eu estou vendo você. Deus abençoe você, minha querida. Mais alguém aqui? Hoje começando uma nova vida com Cristo. Se você está afastado da igreja, está afastado dos caminhos de Jesus, mas hoje o Senhor te traz para voltar para os caminhos de Jesus. Você que está se reconciliando com Cristo hoje, levante sua mão, onde você estiver. Onde você estiver. Glória a Deus, glória a Deus. Todos que levantaram suas mãos, levantem de novo. Isso, levantem de novo, para a gente orar. Isso. Fique com a sua mão de pé. Eu queria fazer um convite a você que está quebrado hoje aqui.
E veja que eu não trabalhei a fenomenologia da quebra. A quebra pode ser a gente ter quebrado. Erro, pecado e tudo mais. Ou a vida pode ter nos quebrado. Pouco importa. O importante é que a cerviz seja quebrada. Que sobretudo o poder tenha lugar para que ele possa encher. Que a luz possa entrar. Se você está quebrado hoje aqui e você quer se colocar na disposição do Senhor, falando assim: Senhor, sou vaso quebrado, mas me encha do teu poder, eu vou ao Senhor, tu que és a resposta de tudo. Fique de pé no seu lugar e através desse ato você vai falar assim para o Senhor: Senhor Jesus, me muda. Senhor Jesus, me transforma. Senhor Jesus, estou passando por dificuldade, estou quebrado, mas eu quero ser transformado por ti agora. Me encha com o seu poder. É só isso, gente mesmo, gente, de verdade. Glória a Deus. Eu queria que você que está sentado aí, você se aproximasse de alguém que está de pé. E você desse um abraço e orasse com essa pessoa agora. Eu queria que você como igreja agora. Isso. Todo mundo. Isso. E nós como igreja agora, nós vamos levantar nossa mão para esse povo. E esse povo que disse sim para Jesus também. Levante sua mão, vamos orar. Senhor Jesus, esse povo é seu. E nós dedicamos esse povo a ti. Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, pela nossa igreja agora, que toda quebra possa ser, na mesma medida, preenchida pelo teu Espírito. E que o Senhor venha remodelar com os fios de ouro da graça, trazendo novamente valor inestimável. Ó Deus, eu venho te pedir também para os povos que disse sim para o teu evangelho hoje. Ajuda a gente a cuidar desse povo. Ajuda a gente a consolidar esse povo nos seus caminhos. Que esse povo ganhe raiz. Obrigado, Senhor, pela manifestação da sua presença. E como é gostoso a gente ser igreja. Muito obrigado, Senhor. A gente quer se gloriar na fraqueza, Senhor. Então, Senhor, tira do nosso meio gente que acha que é certo. Ou não, melhor, que eles desçam nas suas cestas também. Ajuda-nos, Senhor, a sempre sermos vulneráveis, assim como o Senhor se vulnerabilizou, para que tivéssemos tudo que pudéssemos ter, vida em abundante através da sua morte. Nós somos fracos, Senhor, e nós glorificamos o teu nome e adoramos o teu nome por isso, porque assim o seu poder se manifesta. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, e que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. E assim nós oramos no nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor, gente. Boa semana, gente. Deus abençoe. Vamos cantar É Meu, Somente Meu.